neste lugar, venhamos proclamar o Teu amor, Senhor, Tua misericórdia sobre cada vida, meu Pai, neste lugar, Senhor. Deus, nós queremos agora, Senhor, clamar por paz, meu Pai. Senhor Deus, que a praça em linha 1, meu Pai, o complexo, meu Pai, todas as ruas, meu Pai, ao redor deste lugar, meu Pai, venham a ver paz, meu Pai, venham conhecer o Teu amor, venham conhecer a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a vida deles, meu Pai. Senhor, que Teu amor alcance cada família, meu Pai, neste lugar, meu Pai, que não haja mais briga, que não haja mais violência, que não haja mais tráfico, Senhor, que não haja mais drogas, que não haja mais nada neste lugar que não for a Tua vontade, meu Pai. Nós declaramos paz sobre esse lugar, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor está agindo, meu Pai, neste lugar. E nós declaramos, Senhor, que a Tua luz chegou, meu Pai. E hoje a Tua luz chega, meu Pai, as trevas são dissipadas. Meu Deus, nós declaramos paz em nome de Jesus. Eu preciso da tua atenção e eu vou disputar ela com ônibus, carros, a outra igreja ali e várias outras coisas, mas eu queria a tua atenção. No final do capítulo 17 conta uma história. Na verdade, o começo do capítulo 18, a Bíblia diz que os discípulos viram para Jesus e fazem uma pergunta no mínimo ambiciosa, uma pergunta intensa. Eles viram para Jesus e perguntam assim: quem é o maior no reino dos céus? Eles viram para Jesus: Senhor, quem é grande lá? Quem é o maior? Quem é aquele que realmente vai viver essas coisas? Quem é que vai viver coisas maiores? Quem é grande no reino dos céus? Olha que pergunta que os discípulos fazem para Jesus. O texto continua, mas há duas palavras no versículo 1 do capítulo 18. O texto diz assim, ó: naquela hora os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus. E a pergunta é muito óbvia: que hora é essa? Há um contexto acontecendo para que aqueles caras virem para Jesus e perguntem quem é o maior no reino dos céus. E que contexto é esse? É o que nós lemos antes. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita com capítulos, com versículos. Isso existiu depois de um tempo para ajudar a gente. Então esse texto é corrido e é um contexto só. Olha o que está acontecendo. Um dia os discípulos estão com Jesus e eles chegaram em Cafarnaum. Eles chegaram aonde? Me ajuda, por favor, hein? Você não está aqui, eles chegaram em Cafarnaum. Aí quando eles chegam lá, Jesus e seus 12 discípulos, acontece uma coisa estranha. Porque os caras que cobraram o imposto, eles queriam falar com alguém que pudesse dar uma resposta por Jesus. Eles querem saber se Jesus paga imposto, mas em vez de perguntar direto para Jesus, eles falam assim, ó: vamos perguntar para esse cara aqui, para o Pedro. Automaticamente, de uma hora para outra, eles definem Pedro como o assessor de Jesus, o subsecretário, aquele que responde por Jesus. Aí eles viram para Pedro e falam assim: o teu mestre paga imposto? Aí eu imagino Pedro olhando assim e dizendo: olha, eu respondo por ele. E Pedro, olha, eu posso dizer, ele paga o imposto. É claro que paga, eu sou amigo dele. Imposto, ele paga todo dia. Paga o imposto. Pedro responde e os discípulos estão... Pensa comigo, os discípulos estão vendo tudo isso. Aí então depois eles vão para uma casa. Eles entram numa casa e Pedro está lá falando com os caras. Depois Pedro entra em casa, porque ele vai falar com Jesus: Jesus, o senhor paga imposto, você não paga? Eu até falei ali fora que o senhor paga, eu só vim pegar o dinheiro. Quando Pedro vai falar com Jesus, Jesus fala assim: Pedro, eu quero falar contigo primeiro. Pedro, mas eu falo contigo primeiro. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, os impostos que os reis cobram. Aí imagina Pedro: eu ia falar contigo de imposto agora, tu está falando de imposto. O imposto que o rei cobra é para filho ou é para estranho? Aí Pedro fala: imposto é para estranho. Aí Jesus fala: logo, filho não paga. Jesus está querendo dizer: eu não pago, Pedro. Eu não pago porque meu pai é rei, eu não pago imposto. Pedro, não pago. E eu imagino Pedro assim: puxa vida, eu acabei de falar que o senhor pagava. Sendo que Jesus vai virar, eu estou olhando aqui para a câmera, Jesus vai virar para Pedro e vai falar assim: mas para... Aí quando ele fala esse mais, eu imagino Pedro: ufa, mas o senhor vai pagar, não vai? Diz que vai. Jesus fala: mas para não escandalizar. Olha que coisa, presta atenção nessa parte, querido. Para não escandalizar, Pedro, Jesus vira e fala assim: pega um anzol, taca no mar, o primeiro peixe que você pegar, Pedro, o primeiro peixe que você pegar, dentro da boca do peixe tem uma moeda, e lá tem o valor para pagar o meu imposto e o teu imposto. Uau! Você pensa, meu Deus, você pensa se a gente vivesse essa experiência, querido, o que ia acontecer? A gente ia na hora pegar o celular e falar: faz um stories aí que o que vai acontecer agora, meu Deus do céu. A gente primeiro ia fazer uma selfie com stories assim, falando assim, ó: galera, no próximo stories arrasta pra cima que tem coisa boa. A gente ia fazer alguma coisa assim.
A gente ia pegar um pano preto, jogar no peixe e falar assim, ó, olha o que vai acontecer. Uau, a gente ia fazer mágica com o peixe. Alguma coisa mirabolante a gente ia fazer. Que experiência sobrenatural. Agora, tem um problema aqui. Meu Deus. Os discípulos estão olhando para isso tudo. Primeiro, os discípulos veem Pedro sendo levantado a subsecretário de Jesus. Ele que sabe que Jesus paga ou não. Eles estão olhando. Depois eles estão na sala e Jesus fala isso para Pedro. Tá com o anzol, vai vir um peixe. Imagina os discípulos pensando assim, calma aí. Por que a gente não pode pegar um peixe com moeda na boca também? Além deles não viverem aquilo que Pedro vive, ainda tem uma coisa a mais. O Senhor paga o imposto dele de Pedro. Mas todos os discípulos são judeus, então todo mundo tem que pagar. Só Jesus está pagando só a dele, a de Pedro. Imagina os discípulos olhando para isso, primeiro ele responde por Jesus. E agora, pagou o dele. Pagou o dele, pagou o de Jesus e pagou o de Pedro. É nessa hora, a Bíblia diz, nessa mesma hora, os discípulos viram para Jesus e falaram assim, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus tem alguma coisa estranha. Antes era todo mundo igual, a gente era amigo aqui. Aí do nada começamos a ver uns negócios aí. O Pedro é levantado como subsecretário. Agora o Pedro, o senhor paga o imposto dele e não paga o nosso. Eles viram para Jesus e falaram, eu quero saber quem é o maior. Pedro é mais importante que a gente? Tem alguém mais importante do que alguém? Eles estão confusos. Eles chegaram naquele dia para Jesus e falaram assim, quem vai viver coisas maiores? Quem é mais importante? Eles querem saber. Aí Jesus faz o seguinte, pega uma criança, tem uma criança. Vem cá, Bruna, vem cá, você é ótima para esse papel. Vem aqui, Bruno. Vem aqui. Ela não é criança, mas vai fazer hoje. Não é possível que você não é criança. Vem cá, cadê sua mãe? Fala pra gente. Jesus pega uma criança igual a Bruna. Não, uma criança muito pequena, era menor. Pega uma criança. Os caras estão perguntando, qual é a pergunta? Quem é o maior no reino dos céus? Porque tem um negócio estranho acontecendo. Tem gente sendo tratada com diferença. É ciúme de filho, ciúme de amigo. Jesus pega a criança e fala assim, deixa eu responder isso para vocês. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum vocês vão entrar no reino do céu. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês estão me perguntando se quando chegar lá, quem vai ser maior? Eu estou dizendo que se talvez vocês nem entrem lá com esse pensamento. E converter é uma palavra forte que ele está falando assim, é dar as costas para o que vocês estão pensando. Converter é mudar de rota, mudar de ideia, é parar, é reprogramar, é repensar. A gente está falando, para prestar atenção no que vocês estão me perguntando. Quem é o maior? Se vocês não se transformarem nisso aqui, vocês não entram. Pode ir lá, obrigado, Cris. Vocês não entram no reino do céu. A Bíblia diz que depois disso, esse texto está em Mateus, Marcos e Lucas. Marcos não fala isso, Mateus não fala isso, o texto que lemos. Mas Lucas fala que Jesus pega a criança no colo. Preste atenção nisso, eu não vou demorar. Lucas pega a criança no colo e fala assim. Jesus pega a criança no colo e faz assim. Se vocês não se humilharem como essa criança, ou aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Preste atenção aqui. A resposta que Jesus está dando para pessoas que querem viver coisas maiores é: vocês não vão viver coisas maiores perguntando quem é mais importante entre vocês. Vocês vivem coisas maiores quando vocês, como crianças, sobem no meu colo e deixam que eu guie vocês pelo caminho, deixa que meu espírito guie vocês. Vocês se deixam ser dominados por mim. Vocês se colocam à minha disposição. Coisas maiores não é pra gente que acha que sabe andar sozinho. Coisas maiores não é pra gente que acha que pode fazer coisas grandes. Não, é pra gente que fala assim: eu sou tão pequeno, mas eu sou como uma criança nas mãos de um Deus grande, no colo de um Deus grande. Senhor, me usa, me leva para onde o Senhor quiser. Toma a minha vida em nome de Jesus. Isso é coisas maiores. O que Jesus está ensinando para eles é: vocês acham que Pedro é diferente por causa da história do peixe? Porque ele respondeu uma pergunta. Não é porque Pedro foi ao mar e buscou um peixe. É porque a minha palavra disse: vai e faz isso. E na minha palavra que tem poder. Não é aquilo que as pessoas vão ver você fazer. É aquilo que você vai revelar quando você fizer algo. Não é aquilo que vão falar: Mateus, você prega muito. Mas ele diz assim: Mateus, eu vejo Deus na sua vida. Você revela a glória de Deus. Coisas maiores é mostrar aquele que nos enviou. É isso.
Coisas maiores é ser como uma criança no colo do Pai. É como ser uma criança no colo de Jesus. Não é para as pessoas autossuficientes, que pensam que têm capacidades diferentes dos outros, experiências diferentes dos outros, coisas que os outros ainda não viveram. Não é para esse tipo de pessoa. Quem está me entendendo diz amém. Romanos capítulo 11, versículo de número 33 ao 36. Esses versículos deram origem a uma linda música que eu sou apaixonado. Paulo começa a dizer assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Versículo 35, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído. E versículo 36 diz assim, ó: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo está dizendo, ele é o dono de todas as coisas, é ele que me usa, é ele que tem poder, é ele que me faz viver coisas maiores, é ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Filipenses capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser usurpação, como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e foi fiel até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que precisa haver em nós é um sentimento como o que houve em Cristo Jesus, que era Deus e disse: eu abro mão de ser Deus. E às vezes nós vivemos coisas e começamos a pensar que acontece por causa da gente, é por causa do nosso tempo de oração, é por causa da nossa capacidade. Jesus está dizendo, não é. É para pessoas que são tão inocentes como uma criança. É para pessoas que quando o pai chama, mesmo que para um lugar difícil, elas sobem no colo do pai e dizem: eu estou à tua disposição. Eu não quero ser um adolescente chato, mimado, pirracento, que faz o que quer. Eu sou como uma criança nos teus braços. Eu dependo de ti para sobreviver, para me alimentar. Eu quero ser alguém que depende de ti, Senhor. Quem está entendendo diz amém. João capítulo de número 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos, e meu pai é o agricultor. E ele diz assim: assim como o ramo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vocês não podem dar fruto se não estiverem em mim. O problema é que a gente às vezes chega num nível de experiências com Deus, talvez a gente pensa: não, eu estou ficando bom realmente. Eu falei uma coisa para alguém e essa pessoa chorou a noite inteira. Eu falei uma coisa que a pessoa estava orando final de semana em casa. Eu estou ficando bom. Eu estou vivendo coisas maiores. E a proposta aqui é completamente outra. A proposta aqui é: o maior no reino dos céus é aquele que é como uma criança. É aquele que entende que sem o Pai nada pode ser feito. É aquele que entende que coisas maiores só acontecem quando o Senhor está à frente de todas as coisas. Falei pro Johnny: não vou demorar. E quando ele falou sobre isso, coisas maiores, eu só pensei em falar sobre esse texto. Porque talvez existam pessoas aqui com promessas, com coisas grandes. Tem pessoas aqui que começaram a viver seu ministério e começam a ouvir muitos elogios, tapas nas costas. Você vai longe. Ei, você é um profeta. A sua voz vai invadir o Brasil. Menino, eu te vejo em aviões. Essa é muito boa. E a gente começa: é verdade, eu sou bom. Eu preguei e quando eu fiz o apelo, não cabia gente na frente da igreja, de tanta gente que foi tocar. Que palavra! Não tem a ver com a gente, não tem a ver com você. Mesmo que o Senhor esteja muito interessado em te usar poderosamente, no fim das contas, quando você sair com um peixe de dentro d'água com 2 moedas dentro, o objetivo é virar para Deus e para alguém e falar assim: sabe como isso aconteceu? Eu estava em casa do nada e um homem que tem todo o poder falou para mim: vai e faz isso porque a minha palavra tem poder.
Não é eu fui e fiz isso e olha aqui o resultado. Não, a palavra dele tem poder. Nunca foi sobre o capitão que estava no barco. É sobre Jesus que está na proa e levanta e diz: mar se aquieta e vento se cala. Nunca foi sobre os 3 que entram na fornalha. É sobre o 4º que aparece e fala assim: aqui ninguém se queima e todo mundo vai sair vivo. Nunca foi sobre o Moisés que bate um cajado. É sobre um Deus que transforma mar em muros de água e diz: atravessem porque eu tenho todo o poder. Nunca foi sobre o que a gente pode fazer. Nunca foi sobre um João e Pedro que diz assim: ó, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Porque eles terminam dizendo assim: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Não é no nosso nome, não é na minha ousadia, é no nome do Senhor e do seu Espírito que nós vamos viver coisas maiores.